nosso primeiro cast do Team do O2 da Igreja Renascer. Um ambiente onde nós iremos falar sobre a palavra, sobre temas polêmicos e todos os assuntos que você tem vontade de trocar aquela ideia com seus amigos e muitas vezes não sabe por onde começar. E para isso, nessa primeira mesa, estou aqui com os meus amigos, Pastor Tota, Pastora Sil e Pastor Rafa. A gente vai trazer algo que eu tenho certeza que rolou na tua rodinha de interação. Sabe o que é? Quem não comentou sobre a influencer que foi questionada a respeito de quem era Deus? Diz aí. Aí no seu cantinho na sua casa, você já até foi procurar aí rapidinho no Instagram, no próprio Google, para saber sobre esse assunto. Pois é, foi levantada uma polêmica absurda a respeito dessa pergunta, foi visualizado, viralizou, e nós estamos aqui para falar a respeito desse comportamento, que tem sido cada dia mais comum, não é mesmo, pastor? Pois é, pois é. E aí vem aquela questão, por que a gente se ofende com essas reações e com toda essa treta na rede social e tudo mais? A internet ela acabou dando um espaço para uma voz, né, de indignação. E todo mundo hoje é super expert em qualquer assunto. Então, seja política, futebol, conhecimento sobrenatural de Deus, as pessoas elas querem dar opinião, mas o problema é que elas sempre dão uma opinião meio acalorada, né? Sempre com um teor de indignação, com textões, com cancelamentos. E acaba que a internet virou um lugar de treta. O que faz movimentar é a treta. Mas se a gente prestar atenção, por trás de toda fala, existe alguém. E esse alguém pode estar cheio de sentimentos, de emoções e de situações que traduzem o que ele está querendo falar. E muitas vezes ele não tem coragem. Ou muitas vezes ele não se sente à vontade de expor a opinião dele exatamente por essa política que hoje a gente vê tão aflorada e tão viva nos ambientes. Eu acredito que esse seja um caminho para a gente começar a refletir. Antes da gente falar, a gente precisa começar a observar mais o comportamento das pessoas e o que ela está querendo transmitir através daquilo. Às vezes é um pedido de ajuda. Até porque puxando até o que Jesus falou, o coração fala, a boca solta aquilo que o coração está lá dentro. Então a pessoa, ela vai expor aquilo que corrói ela por dentro, né? E a gente vê cada vez mais, as pessoas tendo opinião sobre tudo, só que não tendo profundidade em nada. Então, em vez da a pessoa tentar ver os dois lados, tentar preocupar, não sei o quê, já pega, já joga, pega a pedra, pá, joga a pedra na pessoa e mata a pessoa e já era. A gente está num ambiente hoje, né, onde prega muito sobre aceitação, sobre igualdade, sobre eu ter o meu espaço, mas no fundo, existe uma ampla intolerância daquilo que é diferente. Então, se a influencer não respondeu o que eu esperava que ela respondia, eu sou intolerante com a opinião dela. A grande questão não é a crença dela, ou o que levou, até porque na minha concepção pessoal, ela foi pegar de surpresa com a pergunta e ela teve uma reação. Mas a grande questão é, será que essa geração ela é tolerante quanto ela prega? Ou será que ela só é tolerante com aqueles que são iguais a ela? Sim, sem dúvida. Isso é um ponto de muita atenção que a gente vê e observa nos ambientes, porque apesar dessa intolerância implícita, vamos assim dizer, que muitas vezes ela não é exposta, porque eles acham que eles estão defendendo uma causa, militando a respeito de alguma coisa, e eu preciso impor a minha opinião, eu preciso falar o que eu penso. Sim, nós vivemos uma democracia, onde a gente fala e tem liberdade de expressão e de expressar aquilo que nós queremos. Mas muitas vezes a gente prega também a questão de ser empático, mas a gente não vive a empatia. Então, mas daí não entra um pouquinho naquele provérbio clássico de tipo assim, se você não sabe uma coisa, fica quieto, porque senão as pessoas vão saber que você não sabe. Deveria, né? Deveria. Vamos ser convir, né? Acho que isso pega muito, hoje a gente vê muito comum isso, todo mundo querendo se autoafirmar de algum jeito. Ter a sua opinião, os seus questionamentos, assim, sendo soberano, nem sempre se atendo. Então você está falando que não é tanto uma questão de diferença de opinião, mas sim sobrepujar colocar a minha verdade em cima da sua para provar que eu sou melhor. Mas você sabe... mais ou menos, eu acho que é essa linha que está gritando um pouco, não é isso, pastor? Eu acho que é mais ou menos isso. Isso.
eu vejo que, assim, durante muitas gerações, todo mundo quis ter voz. Porém, os nativos da internet conseguiram achar espaço para externalizar esse sentimento que tá. Porque o que a gente mais vê nesse tipo de polêmica são sempre a geração dos 15 aos 20 anos, né? Tanto que essa geração ela é conhecida como geração mimimi, porque é uma geração que está sempre reclamando de alguma coisa. Ou está sempre... Sentado no seu sofá, fofinho, falando, olha as baleias, mas não sai do seu sofá fofinho. É que assim, a gente também tem que procurar entender que talvez muitas gerações, entre os 15 e os 20 anos, não tiveram acesso à informação tão rápido quanto eles têm. Então, ficava mais difícil de você se expor em uma opinião, porque você precisava, de fato, fazer uma busca profunda, porque não tinha muitos locais, você não clicava num botão e você tinha uma resposta. Não, na época de Jesus, por exemplo, você só podia ter voz na congregação depois dos 30 anos. Exatamente, porque havia um processo de maturidade e conhecimento que buscava. Eu não gosto assim, isso é uma opinião pessoal minha, de dizer que essa geração é uma geração mimimi. Eu acredito que eles são uma geração que passaram por um processo de grandes mudanças em curtos períodos e eles não tiveram tempo para entender o ambiente em que eles fazem parte. E a responsabilidade que eles têm. Exato, e eles acabam criando opiniões muito, muito superficiais, porque eu me baseio naquilo que eu acesso. E aí o número de views e de likes que aquela informação tem me traduz se ela tem algo positivo ou não. Agora, se nós formos parar para trazer esse ambiente para a Bíblia, por que às vezes é tão difícil você ver nessa faixa etária eles se aprofundarem num estudo bíblico para ter um conhecimento para dar uma opinião? Porque leva tempo. Porque leva tempo, leva dedicação. E é mais fácil eu ouvir o cara que está no hype, fazendo sucesso e criar uma opinião baseada no que ele me diz, e você vira um papagaio, do que eu entender aquilo que Jesus Cristo deixou escrito, para que eu pudesse formar minha opinião e meditar leva tempo. Isso leva a uma reflexão que muitas vezes nós vemos nesse meio, os próprios cristãos têm esse tipo de comportamento que, ao invés de levar uma mensagem de amor ou de tolerância, acaba traduzindo um sentimento como se quisesse defender Deus, como se o próprio Jesus precisasse que nós entrássemos nas redes sociais como advogados deles, dando argumentos embasados nas nossas próprias crenças, porque ele está no banco dos réus. Né? E isso acaba fazendo com que o cristão, ele acabe gerando, eu acho que a palavra é ranço. Muitas vezes o cristão treteiro da internet faz com que o mundo tenha ranço da visão que Jesus trouxe, que não tem nada a ver com esse ambiente de briga. Um ambiente tóxico. Não é saudável isso, fora a responsabilidade que nós temos com isso, né? Quando a gente transmite algo, a gente tem uma responsabilidade, não só com o conteúdo, mas a responsabilidade emocional. Vocês tocaram aqui no ponto de empatia. Quanto isso está ferindo, quanto isso está machucando, quanto isso não está sendo saudável para quem ouve. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Né? A internet sim viabilizou, ampliou aí as estacas, né? Mas, cara, a gente precisa ter essa responsabilidade. Ao mesmo tempo que a gente consegue alcançar mais voz, a responsabilidade ela caminha junto. Você pensar naquilo que você está falando e como isso vai impactar outra pessoa é sinal de maturidade, é sinal de temperança, né? Que é uma virtude bíblica. Exato. Eu acho que a gente vive um momento e um ambiente onde muitos valores são colocados à prova a todo momento, né? E quando nós estamos nesse ambiente, nós nos tornamos advogados. E advogados, inclusive, de Deus, como se Deus precisasse da defesa, como a pastora citou. E Deus não precisa de um advogado. Ele precisa de homens e mulheres dispostos a anunciar o evangelho. E o evangelho é o quê? Amor. E se o evangelho é o amor, eu tenho que praticar o não julgar. Eu tenho que praticar o não taxar. Eu tenho que praticar o não cancelamento de alguém que pensa diferente de mim. Tantos estereótipos são colocados numa sociedade como a gente vive hoje, que até a roupa que a gente veste, o jeito que você arruma o seu cabelo, geram críticas a seu respeito. E isso desfavorece muito aquilo que Jesus nos ensinou, que é aceitar uns aos outros como nós somos. Ele nos fez dessa forma. Ele nos aceita dessa forma e ele quer que você ensine a pessoa o mesmo. Eu acho que o centro de todo o universo deveria ser entender que quando eu agrado a Cristo,
Eu faço aquilo para o que eu fui chamado. E agrado a Cristo como? Não defendendo aquilo que ele é, porque ele não precisa de defesa, mas anunciando aquilo que ele Sendo fez uma em testemunha. mim. Sendo uma Exatamente. testemunha da obra que começou há 2000 anos atrás. Lembrando que não é só uma testemunha daquela pessoa que fala, mas sim uma testemunha daquela pessoa que age, como Jesus agiu. Afinal de contas, cristãos, como dados lá na Antioquia e tal, não sei o que, eram os caras que agiam como Jesus agia, né? Mas pegando esse gancho, eu creio que um ponto importante é que assim, nós expressamos aquilo que está dentro do nosso coração. Sim. E essas reações, que muitas vezes elas são exageradas, elas refletem muito mais sobre o que está dentro do coração da pessoa do que exatamente aquilo que gerou o gatilho externo, que gerou a reação. Então, eu creio que quando nós vemos esse excesso de reações negativas, de cancelamento, nós estamos vendo um retrato de uma geração que está amedrontada, que está insegura, que não consegue se aceitar ou tem medo da rejeição. E como diz, né, o ataque muitas vezes é utilizado como defesa, porque ele usa a internet como um escudo para esconder a própria fragilidade. Sendo que o processo dentro do cristianismo é ao contrário. A gente precisa abrir o nosso coração e deixar que Jesus trate o que está dentro dele, para a gente poder tratar o outro com o mesmo amor e misericórdia que Jesus olhou para a gente. E a gente precisa começar a entender que para toda pergunta, a Bíblia tem uma resposta. A partir do Principalmente momento... as questões mais fundamentais da vida. Né? Exato. Então a gente precisa começar a compreender. Você pode aqui, a gente pode chegar a uma conclusão única, nós não vamos. Porque cada um de nós tem experiências de vida diferentes, mas nós temos um mesmo Deus. E esse Deus que me salvou e que salvou a cada um de vocês, deixa para nós algo que nós precisamos praticar todos os dias. Não é um manual, mas é um caminho que está na Bíblia. E aí a primeira coisa que você tem que se perguntar, que é a Bíblia, exatamente. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que se perguntar é se nós temos hoje a rede social como um instrumento nas nossas mãos para que a gente gere alcance, para mostrar ao mundo a nossa fé, para mostrar que nós somos diferentes, qual o primeiro passo que você tem que dar para saber se a sua opinião é da hora ou não? Se examine. Examine-se. Olhe para dentro de você. Entenda o porquê que você está ofendido com aquilo que você está lendo ou com aquilo que você ouviu. Ou como você se sentiria se fosse para você aquilo que você está externando. E a palavra lá em 1 Coríntios 11 fala isso para você. Examine-se o homem a si mesmo. E nós precisamos praticar isso. Ai, pastora, que chato. Não é chato. É uma conduta que você precisa ter para você começar a compreender o espaço e o limite do outro. Aquilo que me ofende, eu não entrego. Aquilo que me agrada, eu pratico mais. Isso é o básico da civilidade, inclusive. Exato. Né? Pegando esse gancho do outro, eu acho que o segundo ponto seria justamente ter compaixão das pessoas. Porque mesmo que elas pensem diferente, ou até num possível erro, nós precisamos olhar para elas com amor. Né? Ao invés de entregar, devolver o mal com o mal, a gente poder olhar com elas com olhos de compaixão, porque as pessoas também externalizam aquilo que está no coração delas, elas estão colocando para fora algum tipo de agressão, porque dentro delas elas estão se sentindo ofendidas, elas estão se sentindo agredidas, elas estão se sentindo fragilizadas. E qual que é a resposta que a gente como cristão vai dar? Bater mais? Provocar mais dor? Muito pelo contrário, a gente precisa entregar amor. A gente precisa mudar o nosso interior para fazer o que Jesus fez com aquela mulher adúltera. Né? Ele não entregou para ela condenação, ele não entregou para ela pedra, ele entregou o que estava para dentro dele, que foi amor, misericórdia e empatia. Exatamente, é o nosso desafio diário. Então, desencane. Pare de querer lacrar, cancelar. Seja mais sensível. Perdoa seja mais. mais sensível àquilo que Jesus nos deixou. Pare de ser menino com quem não precisa ser menino. A sua sensibilidade não é uns fatores externos apenas. Não seja sensível ao chorar com tudo, a se dramatizar com tudo. Seja sensível aos princípios espirituais. Seja sensível ao que o Espírito Santo fala no teu coração. Essa sensibilidade que Deus quer. Não é para você ficar chorando no que não deve ser chorado. Seja sensível, mais amor. A pastora falou, 1 Pedro 3,9, salvo engano. Fale mal.
E faça sempre uma pergunta. Eu acho que a gente pode deixar aqui o pessoal como lição de casa, para todas as vezes que eles se verem nessa situação, se pergunte, como eu posso mostrar Jesus? Através do que eu vou fazer. Será que se eu fizer dessa forma, eu estou levando Jesus para as pessoas ou eu estou afastando Jesus das pessoas? Boa pergunta. É um bom filtro de ação. Eu acho que esse pode ser um caminho. É aquele que a assistia do Kids ensinava, né? O que Jesus faria? O que Jesus faria? O que Jesus faria? O que Jesus faria? A gente vai encerrar com essa reflexão do que Jesus faria se lesse o post que você está lendo. O que Jesus faria? Qual seria a resposta dele? Qual seria o comentário dele? Será que seria um textão? Será que seria uma DM com uma mensagem de amor? O que Jesus faria? Lembra que Jesus não precisa de um advogado de defesa. Ele precisa que a gente seja testemunha do amor, da graça, da misericórdia e se coloca nesse lugar. Você vai ver que você vai ficar melhor, que os seus sentimentos vão melhorar e que com certeza a tua timeline vai ficar mais feliz. Esse foi o primeiro cast que você está assistindo do A2 e do Team da Igreja Renascer. Se você gostou, curte, compartilha e fique atento que toda sexta-feira tem um conteúdo novo para que você possa fazer parte. Ei, Xexerento, não esqueceu de curtir não, né? Clica aí no gostinho, eu voltei só pra te lembrar isso. Clica, é importante. Comenta, compartilha. Dá o gostinho, vou falar de novo. Vai, dá o gostinho, hein? Não vai embora.